Eu intitulei essa palavra Como Deus age nos grandes deste mundo. Nós temos que crer na soberania de Deus. Ele é o maior soberano, criou os céus e terra, se limitou quando criou o homem à sua imagem e semelhança e começou então uma guerra por causa do pecado com o reino de Satanás. Ele não é rei, mas por delegação de Deus ele lidera a terça parte dos anjos, os demônios, numa guerra espiritual e com a permissão de Deus, porque o objeto dessa guerra somos nós, os seres humanos, os únicos seres do universo que podem dizer sim ou não. O resto do universo não diz sim ou não, só pode dizer sim. Um mineral tem tantas forças nucleares, tantas forças da natureza, forças químicas e físicas, e ele não muda. Uma pedra não deixa de ter peso, um produto químico não deixa de reagir e assim por diante. Tudo na natureza segue uma lei determinada, inclusive os animais, a lei do instinto. Um animal nunca vai contra o seu instinto. O único ser no universo, nem anjos, o único ser que pode dizer sim ou não é o ser humano enquanto vivo. Depois que morrer também não tem mais escolha. Por isso é onde Satanás quer atuar para confundir, atrair o homem. Ele sabe que no fim já está condenado, pouco tempo lhe resta. Mas enquanto ele pode agir, ele quer envergonhar a Deus, dizendo que a obra de Deus não é eficaz, que o Senhor não fez uma obra boa. Satanás apenas quer envergonhar o Senhor. E ele investe tudo que pode, o que tem, o que sabe, para confundir as pessoas, roubá-las, matá-las, destruí-las e fazê-las se voltar contra Deus. A força maior de Satanás é a morte, porque se a pessoa ficar em cima do muro, ela já decidiu, ela continua no mundo e sob o domínio, influência de Satanás. Para que ela venha para Deus, ela tem que tomar uma decisão consciente. Daí nós entendemos que uma criança não pode assumir uma postura cristã. Isso não quer dizer que os pais não devam ensinar para a criança o caminho de Deus. Devem, têm obrigação diante de Deus. Mas a criança só mais tarde vai poder fazer a decisão. E nós temos que estar alertas, porque nós, pais cristãos que queremos o melhor para nossos filhos, eles não vão seguir o nosso caminho por obrigação. Nós temos que ganhar os filhos e em algum momento da sua caminhada, na infância, na juventude, na adolescência, eles vão ter que tomar uma decisão. E se não tomarem, a decisão já está tomada. Ou seja, quem não toma uma decisão, já está tomando a decisão, que é continuar do jeito que está, ou seja, na condenação. Se uma pessoa passa a vida inteira sem tomar uma decisão pelo Senhor, ela já tomou a decisão por Satanás, e quando ela morre, o diabo gosta de matar pessoas, porque quando mata, encerra a oportunidade de aquela pessoa escolher o Senhor. Por isso, ele gosta de muitas mortes ou de segurar as pessoas para não tomar uma decisão. E ele influencia crentes também na procrastinação, ou seja, para não decidirem logo. Quanto mais um crente empurrar com a barriga uma decisão perante Deus, Satanás está batendo palmas, porque sabe que a vitória, por enquanto, é dele. Ele só vai perder quando conscientemente uma pessoa deixar o seu estado e se posicionar ao lado de Deus conscientemente. Aí Satanás perde. Não desanima não, porque ele vai aguardar um outro momento de tentar roubar essa pessoa de volta. Mas, enquanto isto, ele sabe que perdeu aquela pessoa para o reino de Deus. E ele vai investir seu tempo e recursos em outra pessoa. Satanás gosta muito de exaltar pessoas
e valorizar as coisas materiais e principalmente o que ele criou, as atrações do mundo que são pecaminosas. A Bíblia é muito clara em mostrar que tudo que há no mundo, a concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne, a soberba da vida, não procedem de Deus, mas procedem do mundo, que tem origem em Satanás. São coisas que não foram criadas por Deus. Mas o que é concupiscência dos olhos, da carne e soberba da vida? É tudo que a gente gosta, ou tudo que a carne gosta, e é onde Satanás investe. Entre os investimentos dele, ele tem uma predileção por concentrar as suas baterias, o seu poder de fogo sobre os grandes do mundo. Satanás gosta de grande esportista, de grande artista, ator, atriz, de grande político, de grande cientista. Satanás gosta dos grandes do mundo. Ele mesmo faz essas pessoas ficarem grandes. Ele faz um pacto. Por exemplo, houve um homem chamado Elvis Presley, que se tornou um grande cantor evangélico nos Estados Unidos. Satanás o convidou para fazer um pacto e ele aceitou esse pacto com Satanás. Satanás iria pedalar o sucesso dele até que ele fosse famoso, e então ele passaria para o lado de Satanás. Isso aconteceu e o Elvis Presley levou uma multidão de milhões de jovens na década de 60 nos Estados Unidos e no mundo todo para o movimento hippie, para as drogas, para o pecado, para longe de Deus. Foi o pacto que ele fez com Satanás e ele recebeu glória como quase nenhum na terra. Em compensação, ele teve que deixar Deus de lado. Satanás faz pactos com políticos, com grandes, por exemplo, um Mao Tse Tung, um Hitler, todos tiveram um pacto com Satanás. Todos esses grandes, para se tornarem grandes no mundo, tiveram um pacto com Satanás. Satanás gosta de investir nesses grandes para influenciar os outros. Eu citei o exemplo do Elvis Presley, que era um só, influenciou milhões. Todos esses que são grandes, seja na política, nas artes, na ciência, seja no jornalismo, seja em qualquer atuação da humanidade, qualquer um que se torna grande acaba influenciando muitos outros. E isto é mais uma estratégia de Satanás. Bom, eu quero focalizar aqui no capítulo 4 de Daniel, um grande do mundo chamado Nabucodonosor, que Deus chegou a chamar de meu servo, porque Deus fez circunstâncias acontecerem que convenceram Nabucodonosor. Ele não deixou de ser do mundo e no final ele continuou com o mundo e debaixo da influência de Satanás. Ele não chegou a se converter, mas ele chegou a reconhecer a grandeza de Deus. Mas as atrações do mundo não deixaram que ele se voltasse para o Senhor. No capítulo 4 de Daniel, nós encontramos uma coisa muito interessante. Deus deu um sonho para ele. Deus tem essa liberdade, é poderoso. Deus pode todas as coisas. Ele pode dar um sonho a um presidente da República. Ele pode dar um sonho a um empresário mais rico do mundo. Deus pode fazer tudo isso acontecer. E ele deu um sonho ao Nabucodonosor quando ele estava começando o seu reinado, mas no início do reinado, quando ele já era grande, o império dele, a Babilônia, dominava quase o mundo todo naquela época. Deus deu um sonho, ele ficou muito perturbado. O Nabucodonosor não era ateu. Aliás, no passado ninguém era ateu, não havia o ateísmo. O ateísmo data de cerca de 200 anos para cá. Não havia o ateísmo no passado. As pessoas todas eram crédulas, supersticiosas, religiosas por natureza.
toda a natureza humana apontava para uma necessidade do sobrenatural. Satanás enganava as pessoas se fingindo de Deus para cada nação, e a Babilônia tinha o Bel, que era o deus deles. Eles acreditavam que era o tal, era um demônio que aparecia para eles. E assim por diante, o Baal, Quemos ou Camos, quantos demônios se revelavam como grandes para o mundo naquela época. O Nabucodonosor era muito supersticioso. Até hoje a maçonaria diz que tem origem na Babilônia, que era muito misteriosa. Era uma cultura muito sincretista. Eles adoravam muitos deuses e tinham muitas práticas religiosas. O Império Romano também não era diferente. Mas na Babilônia, o Senhor se revelou ao Nabucodonosor, e isso pode acontecer. Você não duvide, Deus se revela ao Papa. Ele tem sonhos que Deus dá, ele não muda o caminho dele, porque todas as atuações dele não são pautadas em qualquer revelação especial de Deus, e nem ele tem essa liberdade. Ele toca uma máquina e não pode sair muito da máquina. Assim é qualquer líder político, qualquer autoridade em países ou sobre um império financeiro, uma empresa. Todos eles não têm liberdade de mudar. Eles só estão ali, presidentes, reis, chefes e primeiros ministros, etc., porque eles estão de acordo com a máquina. O Nabucodonosor recebeu um sonho de Deus. No fim, nós vemos que não mudou em nada a atuação da Babilônia e todo o encaminhamento de tudo que havia no mundo. Mas Deus se revelou a ele. E naquele sonho, ele ficou perturbado, chamou os seus magos e feiticeiros para esclarecer e explicarem o significado do sonho. Foi tão forte que ele sabia que havia um significado, e ele ficou mesmo sem rumo, até que mandou chamar todos os assessores. Ninguém pôde dar uma explicação razoável para ele, até que, por fim, chamaram o Daniel. Quando o Daniel veio, recebeu a revelação, e a revelação era de que ele era uma árvore grande que seria cortada, passaria um tempo entre o mato, um toco de árvore no meio do mato, até que, por fim, ele brotaria de novo e voltaria a ser árvore. A interpretação é de que ele teria um tempo de loucura em que perderia o juízo, iria comer capim como os animais. Tudo isso aconteceu e, por fim, ele mesmo testemunha. O capítulo 4 de Daniel é escrito pelo próprio Nabucodonosor. Na verdade, é uma transcrição do que o Nabucodonosor escreveu. E, por fim, ele testemunha que, olhando para o céu, ele viu o poder de Deus, o juízo voltou e todo o reino dele, a majestade dele voltou também. E por causa disso, ele agora glorificava a Deus e exaltava o Deus dos céus, o Deus de Daniel. Muito bom. Testemunho para o mundo todo naquela época. Só que ele não mudou de atitude, continuou no rumo da Babilônia, como os grandes do mundo, ricos deste mundo, não vão mudar a sua atitude. Infelizmente, eles vão continuar. Mas Deus tem poder de falar com eles e a glória de Deus se manifestar. Razão também pela qual nós devemos orar pelas autoridades no Brasil. Podem ser o que eles forem, mas Deus é maior e pode mudar a realidade, tocando o coração deles e fazendo coisas acontecerem. Eles não vão se converter, não, mas vão saber que existe um Deus que é maior do que eles nessa nação. E isso compete a nós, esse privilégio de orar por isto.